Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Lu. Tudo bom? Vamos chegar, a gente vai fazer uma aula já já, tá bom? Fique à vontade para estar acompanhando aí. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, tá? O objetivo dessa live é tirar dúvidas, tá bom? Por isso que eu entro aí uns 20 minutinhos antes, para a gente poder tirar algumas dúvidas, principalmente para quem estiver fazendo aula pela primeira vez. Já vai separando um tapetinho aí, seu cantinho, seu espaço mais reservado. Vamos que vamos. Seu primeiro dia hoje, Carla? Que legal! Já fez yoga alguma vez? Já praticou? Tá bom, Lu. Vai se ajeitando aí. Mais uns 20 minutos, tá? Carla, se você estiver fazendo pela primeira vez a prática, tá bom? Para mim é muito novo estar trabalhando dessa forma, tá? Assim, aqui, sem poder olhar o que o aluno está fazendo. Ah, você já praticou então? Então fica complicado por eu não saber se o aluno está fazendo certo ou não, se está respeitando o limite do corpo, se tem algum ajuste necessário, se está respirando longo. Então, assim, ó, serve justamente para você mesmo essa parte da aula, tá? Toma um certo cuidado em relação a todas as posturas, da primeira até a última. Fica o tempo de permanência que você achar necessário em cada postura, tá bom? De repente a gente entra numa postura lá, vai. E eu tô respirando longo nessa postura. Se eu já senti que eu já passei daquele tempo de superação, você tem a liberdade de sair da postura. Não se sinta culpada por não ficar o tempo que eu estiver propondo aqui. Isso numa live, isso numa aula futuramente, se você for. Muitas vezes a gente se baseia o tempo da nossa permanência pelo que o professor está falando e muitas vezes pela pessoa que está do meu lado. Oi, Mirna, bom dia, tudo bom? Bom dia, Mirna. Mirna também é professora de yoga, fez o curso de formação aqui com a gente. Mirna, seja bem-vinda. Então é isso. Em relação à permanência e o número de repetição, mesma coisa. Inspira, solta o ar. Fez um número de repetição suficiente para você, para a prática, para o condicionamento que você tem hoje? Para, espera a próxima postura. Sem culpa, tá? Não vamos entrar no quesito muito performance aqui, porque a ideia não é essa. Ah, é legal, Mirna. Tudo de bom. Se for acompanhar a aula aí, puxa um tapetinho. A gente fica assim meio, todo mundo em quarentena, né? Então acaba vendo as pessoas e é legal esse contato, é bem bacana. Para mim está sendo muito bom fazer as lives, agradeço aí pela troca para quem está acompanhando. É o que move eu estar aqui, voltando e fazendo esse retorno, esse carinho. Agradecer mesmo as pessoas que compartilharam e que acreditam, né, que é bacana chegar a um maior número de pessoas, toda essa ideia, todo esse descontrair, todo esse recolhimento, né, interno, porque o recolhimento externo já está acontecendo, está todo mundo aí dentro de suas casas, numa rotina um pouco mais de interiorização mesmo, de reconhecimento, priorizando a vida, abrindo mão dos personagens. Então está todo mundo pulsando esse retiro coletivo, que é bem bacana. Então aqui, para não fugir um pouco da aula, respira profundo durante toda a aula, tá? Principalmente para os iniciantes que estão fazendo aí pela primeira vez. Não deixe a respiração encurtar. Numa transição de uma postura para outra, tá? De repente eu estou numa prancha
E eu estou segurando firme na prancha. Toda a minha atenção está na prancha. Minha respiração, eu estou sentindo cada cantinho do corpo. Na hora que terminar a postura, sai da postura com leveza. Não desaba entre uma postura e outra. É nesse momento que de repente a gente se machuca, que acontece alguma lesão. Tá? De repente, no momento de transição que a gente tem que tomar mais cuidado. Terminou a postura, seja de pé, seja sentado, sai com fluidez, com suavidade, sem pressa, tá bom? Eu vou estar conduzindo a postura de uma forma assim bem tranquila, harmônica, sem muita pressa, dando tempo para ajustes necessários, principalmente para iniciantes, tá bom? Para alunos mais avançados, que já estão fazendo algum tempo, alguns anos, pode aumentar o tempo de permanência, pode aumentar o tempo do relaxamento no final da aula, se quiser colocar uma música. Pode aumentar o tempo da meditação, de repente fecha a live no final e vai para a tua meditação um pouco mais estendida. Que é o principal motivo, sabe, de todo esse movimento. A gente está num momento bem assim, complicado e de repente alguns sentimentos de medo, de insegurança, de incerteza, e isso acaba travando um pouquinho, intoxicando o nosso corpo, principalmente em regiões de ligamento, tendões, toda a região ligamentar. Então a ideia é a gente soltar mesmo, fazer fluir toda essa energia, para a gente poder se enxergar melhor e poder enxergar melhor toda a situação que está ocorrendo. Oi, bom dia. Tá bom? Não se prende muito na prática, nos detalhes, se observa num quesito assim, cuidado, um autocuidado mesmo, para não se machucar. Chegar no final da aula com um campo mais aberto de auto-observação e poder entregar no relaxamento, soltar e fazer valer a prática, fazer valer a pena, certo? Alguém mais alguma dúvida ou que esteja fazendo pela primeira vez a prática? Para quem está entrando agora, a gente tira esse momento para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que estão iniciando agora. A gente vai iniciar a aula daqui uns 15 minutinhos. Então reserva aí um espaço na sua casa com um tapetinho ou uma canga que você tiver. Se alguém tiver bloquinho, já deixa perto, ou alguma coisa que possa substituir. Em algum momento da aula isso aqui pode te ajudar. Mais alguma dúvida, alguma questão em relação à meditação ou relaxamento? Para quem não me conhece, meu nome é Joca, tá bom? Eu acabei me formando em Educação Física. Ao longo dessa jornada, dentro dessa área da Educação Física, eu encontrei o Yoga, através do meu pai. Então eu sou muito grato por ter tropeçado nesse caminho. E não tinha como eu ver toda aquela transformação acontecendo com ele. Foi através dele que eu pude acompanhar com um pouco de resistência, talvez no começo, e não aceitando algumas coisas, porque o yoga te dá vários motivos para você não continuar. Sabe? O yoga ele te dá muito mais motivo para você parar de praticar do que você continuar. Porque tem uma certa abertura. Muitas vezes eu estou aqui fazendo um yoga, eu me peguei no começo olhando dessa forma, num quesito assim de me distrair, sabe? Eu vou fazer um yoga para dar uma distração, né? Por entretenimento, ou como se fosse assistir um filme. Vou lá fazer um yoga para eu me distrair um pouco. E não é bem assim. O yoga, ele exige um pouco mais de atenção, você ficar um pouco mais em estado de alerta e se observar. Quebra alguns conceitos. Então, se está tudo bem muitas vezes na sua vida, está tudo certo, o yoga de repente não vai servir, não é o momento, né? Se você não tem muita questão em relação à existência, de onde você veio, para onde você vai, quem você realmente é, então o yoga ele vem para quebrar muita coisa, muitos conceitos. Se eu tenho aquela minha opinião formada já em relação a tudo e está tudo bem, e está tudo bem. Mas o yoga vem para quebrar, de repente, para eu olhar para dentro e ver que a minha opinião ela é só mais uma entre 7 bilhões de opiniões. Por que a minha tem que estar certa? Por que não comungar com um todo? Né? Muitas vezes eu fico ali preso com a minha opinião e de repente eu estou aqui grande, me vendo grande, me observando com um personagem ali.
sabe, atuando sozinho. Então o fato desse recolhimento é você descobrir quem você realmente é. Olhar grande, despertar, para não deixar os seus personagens conduzirem a sua vida, tá? Você não fica refém dos seus personagens, porque você sabe que tem um ator ali por trás. Então é muito maravilhoso, sabe, a forma que chegou até mim, né? Tem a Cissa Nogueira, que todo mundo conhece. Então, meu pai conheceu o yoga através dela. Então eu sou assim eternamente grato, sabe, por tudo que ela fez no yoga aqui, em São Sebastião. E sim, foi através dela que meu pai, né, soube do yoga e chegou para mim. Aqui no nosso espaço teve um curso de formação também em yoga. Teve acho que 2 anos, então formou vários professores, tem assim grandes professores mesmo, pessoas muito queridas que fazem um trabalho muito profundo, que estão aí, né, fazendo lives. Eu acredito que o Fred em Caraguá esteja fazendo a live, né, acho que é @ImpactoZen, ele fez uma live ontem. Então, né, tem pessoas aí que estão fazendo um trabalho legal, tá? Tanto a Ilhabela como São Sebastião, como Caraguá, tem professores de yoga muito bem preparados para estar fazendo fluir toda essa ideia de olhar para dentro. Tá bom? Eu sou só mais um aqui, compartilhando de toda essa ideia e fazendo manter viva essa chama do yoga, que é tão sagrada, foi sagrada para mim e está sendo. Espero que vocês possam desfrutar um pouquinho dessa chama que a gente vai manter viva aí, tá bom? Então, gratidão a todos os mestres que mantiveram viva há milênios essa chama, essa ideia do yoga, esse olhar para dentro, seja através do movimento, seja através de cantos de mantras, seja através de técnicas de respiração, seja técnicas de estudo e leituras, sabe? Que tudo isso vai amarrar e chegar no mesmo ponto, que é o olhar para dentro. Bom dia, Janete! Gratidão! Vamos que vamos, já vai se preparando aí. Mais alguma dúvida, alguma questão em relação à prática? Então tá bom, gente, eu faço essa live aqui pra gente tirar algumas dúvidas, aí eu encerro a live, eu fecho ela e depois a gente entra de novo, tá? Mais alguma dúvida, alguma questão? Eu fiz algumas anotações aqui em relação a essa interiorização, né? Eu vejo que algumas pessoas entram na dúvida, na curiosidade, para ver o que está acontecendo mesmo, o que será que o Joca está fazendo ali? Eu conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos pelo Instagram e que não sabem que eu trabalho com yoga, de repente está sabendo agora, amigos aí de longa jornada. Então, o que acontece? Eu acabo não comentando muito, sabe? Em relação a esse trabalho que eu faço. Porque é aquilo que eu falei, o yoga ele te dá muitos motivos para você não continuar fazendo yoga. Então, se não está no momento da pessoa vir e, sabe, abrir o coração e enxergar realmente qual que é, o que está sendo proposto, ela de repente cria uma aversão a essa ideia. Então tem que tomar um certo cuidado com quem vocês compartilham, tá? A aula. Tem que tomar um certo cuidado com quem você convida, porque muitas vezes não é o momento mesmo, sabe? E talvez não seja esse o caminho mesmo. De repente tem outros caminhos. O yoga ele não é um caminho assim, é esse o caminho, é o único. Não. Tem outras formas de se olhar para dentro. A vida já te impõe isso, né? O que está acontecendo agora já é um chamado para você olhar para o sagrado, para o silêncio dentro de você, né? De repente uma mudança nos personagens, aí alguma coisa que esteja mal resolvida. Então esse é um resgate, sabe? Se o problema sou eu,
Fiz até uma anotação aqui que achei bem bacana. O problema, a solução, ela também vai estar em mim. Então não adianta eu procurar fora. De repente eu quero melhorar alguma conduta, né? Crescer como ser humano, me tornar um pouquinho mais humano. Não vai ser fora, não vai ser estudando, sabe? Não vai ser falando para lá em sânscrito, fazendo mais cursos e cursos. A ideia mesmo de você conseguir chegar mais próximo de você é abrir mão, de repente, de todo esse conhecimento que você tem em relação a qualquer técnica, seja o yoga, seja o Tai Chi Chuan, seja qualquer uma, sabe? O Reiki, qualquer religião. É olhar para dentro mesmo, é simples, é abrir mão, é esvaziar de conceitos que muitas vezes me tira do centro. O que adianta eu saber falar todos os nomes das posturas, enfim, saber de todas as técnicas, zerar todo o conhecimento de yoga e esquecer do essencial, que é abrir mão de tudo isso no final. Gente, mais alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso. Mais alguma questão, alguma dúvida? Se observa, deixa a prática te levar, tá bom? Respira profundo. O objetivo da prática é o que ela vai te trazer aqui dentro no final da aula, tá? Abrindo um campo aí de esvaziamento mesmo, de você abrir mão um pouquinho dessa rotina, do que o mundo está impondo, de conceitos aí, muitas vezes tensos. Essa live ela fica salva durante 24 horas no Store, no meu Instagram, tá bom? Então você pode estar fazendo essa aula de tarde, de repente, tá? Essa aula ela fica salva até amanhã às 11 horas. A gente vai iniciar às 10, a outra live da aula, tá? E depois essa aula fica salva no YouTube. Eu montei um canal justamente para deixar essas aulas salvas e ficar acessível para quem não consegue muitas vezes se encaixar nesse horário das 10. Então aí você vai lá, abre o YouTube, tá? Isso é boa pergunta, dúvida para muitas pessoas. Você abre o YouTube e digita lá, Joca Yoga. Aí vai ter um canal. Já tem 5 aulas salvas lá, tá? Ali dentro daquele canal vai estar a minha foto com a da minha filha do lado ali. Vai dar para ver, assim, dá para visualizar legal. Dá para você abrir na televisão, de repente fica maior, tá? Quem não se habituou em fazer no celular. Dá para fazer depois no seu trabalho, sim. Tá? Eu sei que esse horário ele é meio inválido para quem está trabalhando. Eu tenho muitos alunos que questionaram isso também. Pô, tô trabalhando, tô fazendo a minha parte ainda. Então fica salva no YouTube pelo Joca.yoga. Você pode abrir na televisão, quem tem o YouTube lá na Smart, né? E aí fica mais legal. Você pode apertar um pause durante a aula, se precisar dar uma pausa, tá bom? Tá bom, Daiane? Tem essa flexibilidade aí. Então, o YouTube é uma ferramenta a mais para a gente estar podendo ver depois essa aula. E analisa o que a prática te traz no final da aula. Não porque eu estou falando, mas por experiência própria. Percebe o que acontece aqui dentro, meu coração, pensamento. Vê se não abre um campo, vê se não tem um silêncio acontecendo um pouco mais intenso. E se não te cabe nessa hora, de repente, aumentar, estender o tempo. Não fica preso no tempo que eu proponho aqui no final da aula. Vai além, fecha a live, vai para a tua meditação, vai para o teu relaxamento mais interno, seja lá o que for, mas interioriza, abre mão dos personagens, abre mão do controle. Abre mão da rotina, respira profundo, entrega um pouquinho, sabe? Agradece pela vida. A grande batalha é essa travada contra si mesmo. Vai para cima. Se observa, de repente o efeito da prática de uma aula de yoga não é muitas vezes você perceber que eu consigo chegar mais perto com a cabeça no chão,
ou que eu fiquei um pouco mais alongado, ou que o meu corpo está um pouquinho mais firme, né? É válido também, mas o resultado de repente do yoga é você se desidentificar um pouquinho dos seus personagens e não deixar eles atuarem sozinhos, não ser refém dos seus personagens. De repente, de uma situação que acontece, seja no trânsito, né? O trânsito é um lugar muito legal para você testar se seu personagem está muito na frente, se você está sentado no banco de trás da tua vida. De repente acontece algo ali inesperado, de repente alguém freia na tua frente com o carro, né? E você tem aquela atitude já imediata. Aí você começa a se observar, de repente, calma aí, eu tomei uma atitude diferente agora. E a vida vai colocar diversas circunstâncias para você analisar isso, tá? Então, de acordo com a minha prática de yoga, eu vou testar nesse momento inesperado, sabe? No momento, de repente, que eu ia ter uma atitude muito grotesca, muito densa, de repente eu respirei longo ali naquele momento. E é aí que tá, sabe? Todo o objetivo do yoga. Eu respirei longo. De repente eu estou olhando grande mais para aquela situação. Eu não estou reagindo, sabe? Tomando um tapa aqui e dando o outro ali. Não, eu já estou respirando profundo. É aí que está o resultado. Sabe? Porque tem algo a mais com você caminhando. Não é só o personagem agindo no toma lá da cá. Tem um certo espaço aí, tem uma grandeza interna. Aquilo que nos faz semelhantes, tá? Bom dia, Aline! Mais alguma dúvida, alguma questão? Então rola mesmo aí um desapego, sabe, da tua opinião, da forma que você reage diante alguma situação, diante alguma situação. Porque a gente vê o desapego muitas vezes como um distanciamento. Bom dia, Maria! E o desapego não, de repente eu me desapeguei de um objeto, mas agora eu estou passando a amar mais esse objeto. O desapego faz eu me aproximar mais daquilo. Olhar com o coração, né? Muita gente tem aquela ideia do desapego de, sou desapegado disso mesmo. Não, pelo contrário. O desapego me faz ser mais próximo daquilo. Seja de um objeto, seja de uma pessoa, de um sentimento, de uma opinião, de uma ação. A gente tem que abrir mão muitas vezes, sabe, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Quando eu entrei no yoga no começo, eu tropecei várias vezes, sabe, porque a gente confunde muitas vezes aquilo que a gente aprende e fica encantado com todo o conhecimento do yoga. É encantador, só que tem uma diferença naquilo que você aprendeu e decorou e está na ponta da língua, em relação àquilo que você realmente realizou dentro de você. Então, quando eu comecei com yoga, eu subi uns 3 degraus ali, meu ego inflou e eu fiquei num patamar como se eu tivesse superior aos outros, sabe? E de repente a vida vem e te coloca uma situação e você não consegue, sabe, botar pra fora tudo aquilo que tu falou. E aí você cai lá no chão, se espatifa todo, paf, sai pedacinho pra todo lado. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Eu tenho que dar um passo atrás em relação a tudo aquilo que é falado aqui. Porque é fácil se identificar com o personagem professor também. Sabe, eu estou aqui falando e muitas vezes você trazendo tudo para um lado de armazenar aqui nas ideias o que está sendo falado. Mas o fato está em você realizar o que está sendo falado. Tá? Vai para dentro, se observa. Fica um pouquinho mais próximo de si mesmo. E é aí que está a grande chave. Tá? O fato do movimento em si é te levar para próximo de você mesmo, esse potencial que está aí. Tá? E minha parte aqui é só fazer fluir através de mim todo esse conhecimento, nada mais. Mais alguma questão? Bom, eu vou encerrar então, tá? Eu vou fechar essa live e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Porque a live tem a duração de 1 hora, então a gente perde todo esse tempo que foi aí com essa troca, tá? Eu vou encerrar a live e aí você entra de novo, tá bom? Beijo grande.